Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo bíblico que tem como tema discipulado. Semana passada nós pudemos ver alguns exemplos, algumas importâncias sobre alguns pontos primordiais, alguns pontos que podem edificar a nossa vida em questão do discipulado, e hoje nós vamos estar dando continuidade a esse estudo, a qual Deus tem edificado muito as nossas vidas, e esse trabalho que nós temos feito tem muito edificado a igreja. Bem, semana passada falamos sobre o discipulado é uma ferramenta para edificar a igreja aqui na terra. No Antigo Testamento já se praticava o discipulado, e o objetivo principal do discipulado é transferir o caráter de Cristo. Falamos sobre esses 3 tópicos semana passada, e hoje vamos estar falando sobre o resultado que o discipulado gera em nós, o resultado que é gerado através do discipulado. Temos vários resultados, não é verdade? Mas hoje eu quero falar apenas sobre 3 pontos interessantes que o discipulado gera em nós, e algo que vai edificar muito a sua vida nesse dia, nessa manhã, para que você possa entender que vale a pena ser discipulado. Amém? Vamos estar iniciando aqui sobre o nosso estudo a partir de hoje, falando sobre resultados do discipulado. O primeiro resultado que o discipulado ele gera em nós é um crescimento espiritual. Na segunda carta aqui de Paulo, escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, diz assim, por este motivo, te lembro que desperteis o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nesse momento, Paulo estava lembrando e animando a Timóteo do ministério a qual Deus tinha o confiado, dizendo para ele, Timóteo, desperta, olha, sobre ti já foi imposto um dom de Deus sobre a tua vida. Sobre ti já foi imposto um dom de Deus sobre a tua vida. Então o que você faz? Lembra-te da imposição de mãos e do despertar que Deus te proporcionou, Timóteo. Então, Paulo estava querendo dizer para Timóteo que, olha, você já cresceu espiritualmente, Timóteo. Sobre ti há um crescimento. Timóteo era um jovem, filho de um homem grego, de uma mulher judia. Paulo, quando foi na segunda viagem missionária dele, ele encontra Timóteo, vê Timóteo um grande trabalhador, cooperador para o evangelho, para a igreja naquele momento. Paulo chama Timóteo para ser um dos seus discípulos. E Timóteo segue a Paulo durante algumas viagens dele. E nesse momento, Paulo estava gerando em Timóteo o quê? Um crescimento espiritual. Nesse versículo que nós lemos, nós podemos ver aonde Timóteo alcançou, ao ponto de Paulo colocar ele como uma liderança sobre uma das igrejas que foram fundadas. Então, querido, o que eu quero passar para você nessa manhã, através desse estudo? Que o discipulado, ele gera um crescimento espiritual em nossas vidas. Só faz sentido se tiver algo espiritual. Podemos dar outro exemplo, podemos dar vários exemplos, na verdade. Um dos exemplos que podemos citar sobre o crescimento espiritual que gera em nós, podemos até voltar um pouco atrás na história. A Bíblia relata que quando Elias chama Eliseu para ser profeta no seu lugar, a Bíblia relata que Elias botou uma condição para Eliseu. Quando ele falou, pede-me o que tu queres que será te concedido. Aí Eliseu pediu, olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito, Senhor. E Elias propôs a ele um algo, falando, olha, se tu me ver subir diante de ti, assim se fará. Se você não me ver, assim não te fará. Ou seja, esse episódio relata quando Elias foi tomado pelo Senhor, pelo redemoinho, onde ali havia cavalos e cavaleiros de fogo, e gerou em Eliseu o quê? Um crescimento espiritual. De que maneira? Quando Elias subiu, Eliseu pegou a capa, ele lançou sobre o Jordão, e o Jordão se abriu. Sabe por quê? Porque todo discipulado, ele tem que gerar em nós um crescimento espiritual. O que Paulo estava dizendo para Timóteo era, Timóteo, você já evoluiu, você cresceu espiritualmente, desperta em ti o dom que já existe em você. Então, querido, o primeiro tópico do nosso estudo hoje é esse,
é que o discipulado, ele gera em nós um crescimento espiritual. Essa é uma das coisas que gera em nós através do discipulado. Por isso que é importante você ser discipulado. Por isso que a importância do discipulado. Como semana passada nós falamos o que é o discipulado, a importância do discipulado. Então, querido, nesse estudo de hoje eu quero falar sobre esses 3 pontos importantes que o resultado do discipulado gera em nós. E o primeiro é esse, crescimento espiritual. E eu tenho certeza que através desse estudo você vai entender a importância que tem o discipulado na sua vida. Porque Deus, ele quer gerar em nós um crescimento espiritual. Toda vez que Jesus chamava os discípulos e ensinava, Jesus, além do ensinamento do reino, Jesus estava criando nele experiências espirituais. Por isso, Jesus mesmo disse, olha, se creres, farão coisas maiores do que eu fiz. O que significa isso? Significa crescimento espiritual. Eu não vou dizer para você que Jesus não fez para deixar para os discípulos fazer. Claro que não. Mas Jesus criou neles, além da fé, além de crer, além de tudo isso, Jesus criou neles experiências. Quantas vezes os discípulos de Jesus viram os milagres que Jesus realizou? Ao ponto de algumas vezes eles dizer, nossa, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, queridos, o discipulado, a primeira coisa que ele gera em nós é um crescimento espiritual. E eu creio que Deus, ele vai gerar em você, através do discipulado, esse crescimento espiritual na sua vida. Eu tenho certeza disso. Amém? Então, olha, vamos estar passando agora para o segundo tópico, para o segundo exemplo do que o discipulado ele gera em nós. Além do crescimento espiritual, o discipulado ele gera em nós a maturidade. Como assim maturidade, Davi? Eu vou te explicar. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim, ó, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo estava dizendo ali que a igreja de Coríntios, Paulo estava dizendo sobre as atitudes que eles estavam tomando naquele momento. Paulo estava dizendo que eles já não eram mais meninos para tomar esse certo tipo de atitude. E ele traz esse exemplo, olha, quando eu era menino, eu agia como menino, mas hoje eu sou um homem, eu não posso mais agir como menino. Sabe o que significa isso? Ter maturidade para lidar com as coisas, ter maturidade para tomar certos tipos de atitude. E Jesus ensinou isso aos discípulos. Jesus nos ensina isso através da sua palavra, dizendo que nós, através da tua palavra, através dos seus ensinamentos, que nós atingimos uma maturidade espiritual, não só o crescimento, porque não tem como ter um crescimento espiritual sem ter a maturidade. Você concorda? Então, o discipulado, ele gera, além do crescimento espiritual, ele gera em nós a maturidade também, para tomarmos algumas decisões. Podemos ver alguns episódios na Bíblia, em alguns relatos, né, da transformação que Jesus foi fazendo com os seus discípulos. Da transformação que Jesus fez através dos seus ensinamentos, através da palavra e através das experiências espirituais, e aonde chegou ao amadurecimento e à maturidade nos discípulos. Em certo episódio, quando Jesus foi entregue lá no Getsemane, Jesus, quando estava sendo entregue aí, quando aqueles soldados romanos prenderam a Jesus, Pedro, ele pega impulsivamente, tira a sua espada e corta a orelha de um daqueles soldados chamado Malco. Quando ele faz isso, Jesus olha para ele e fala para ele, Pedro, quem vive pela espada, morre também pela espada. Guarda a sua espada. Aí Jesus dá mais um ensinamento, ele falando, Pedro, se eu quiser, eu oro ao meu Pai, e Ele nos envia uma milícia de anjos para me defender. Jesus estava querendo ensinar a Pedro que às vezes na nossa vida, nenhuma das nossas atitudes, ela pode ser tomada por impulsão, mas sim por pensar e ter maturidade para isso. Então Jesus, ele quer nos ensinar a partir de hoje, como, através da sua palavra e do seu discipulado, de que maneira? A criarmos maturidade na nossa vida. E ali, naquele momento, Pedro, ele estava agindo
por impulsão, de repente, por uma forma de querer defender Jesus. Mas Jesus estava lhe ensinando a eles que através desse discipulado, através de Jesus fazer deles discípulos, eles não deveriam mais agir dessa forma, mas sim com pensamentos de homem, com ter pensamentos com maturidade. E é isso que Paulo está dizendo nesse versículo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, na nossa vida nós temos que entender que nós atingimos através do discipulado, isso é um resultado que o discipulado gera em nós, a maturidade nas nossas vidas. Então, querido, esse é o segundo tópico que Deus ele fala conosco através do discipulado. Primeiro tópico que o discipulado gera em nós, crescimento espiritual. E o segundo, a maturidade espiritual, para sabermos lidar com as situações, para sabermos lidar, como fazer. Jesus, uma certa vez, lá no texto de João, capítulo 11, uma certa vez Jesus, quando chega num lugar em Betânia, sabendo da notícia que Lázaro já estava morto, Jesus chegou em Betânia depois de 4 dias. Chegando lá, Jesus se deparou onde aquele homem estava sepultado, onde Lázaro estava sendo sepultado, onde Lázaro foi sepultado, melhor dizendo. E quando ele chega ali, ele poderia muito bem chegar agindo, ele poderia muito bem chegar chegando, como nós falamos, ele poderia muito bem chegar tomando essa atitude de meter a mão na pedra, ou então dar uma ordem, a pedra ser quebrada, e o defunto ser ressuscitado, aquele homem ser ressuscitado. Poderia sim, mas Jesus estava ensinando aos discípulos. Como é que você pode me afirmar isso, Davi? Quando ele faz a oração, ele mostra para os discípulos a maturidade, além do crescimento espiritual, a maturidade que eles têm que ter para agir com certas atitudes, com certos momentos da vida. E ali ele fala: Pai, eu te glorifico. Por que tu me enviaste? Jesus estava mostrando para eles que tudo que ele fazia era direcionado por Deus, era permissionado por Deus. E depois disso, Jesus realizou o milagre da ressurreição. Mas aquilo era Jesus querendo ensinar para os discípulos dele a maturidade que eles deveriam ter ao decorrer do seu ministério e ao decorrer da sua vida. Então, querido, o discipulado, ele gera em nós uma maturidade. De que maneira, Davi? Através da convivência, como falamos semana passada, através da transferência do caráter de Cristo. Eu, Davi, eu posso transferir para você o caráter de Cristo. Eu não posso impor para você aquilo que eu penso. Então, isso quando nós vamos transferir no caráter de Cristo, através da palavra de Deus, nós agregamos na vida dos outros, dos nossos discípulos ou de outras pessoas, o quê? Além do crescimento espiritual que a palavra nos traz, a maturidade para lidar com certas ocasiões e situações. Então, querido, aprenda nessa manhã, através desse estudo, que o discipulado ele tem resultados fantásticos. Além do crescimento espiritual, também a maturidade na nossa vida. E para nós darmos continuidade no nosso estudo, algo que eu acho interessante, o que o discipulado gera em nós. Desceu? A segunda exemplo aqui, quer ver? Pula aqui, vamos pular aqui. Ó, Atos capítulo 2, versículo 14. Vou te dar um segundo exemplo de que como o discipulado gera em nós uma maturidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Como eu relatei para você, naquele episódio lá do Getsemane, quando Jesus foi preso, e Pedro cortou a orelha daquele soldado Malco, você via um homem imaturo, você via um homem totalmente despreparado para realizar a obra, o ministério ou os segmentos que Jesus estava ensinando. Mas quando nós lemos aqui em Atos, capítulo 2, esse versículo, nós vemos a transformação que o discipulado de Jesus na vida de Pedro gerou para ele. Quando nós vemos a maturidade sendo aplicada, e você vê o atingimento da maturidade. Em certo momento da vida dele, ele agiria por impulsão. Por que Davi está me falando isso? Porque nesse momento que Pedro se levanta, se põe de pé e começa a falar da palavra, a impor um discurso, ele está simplesmente ali, não rebatendo
ele não está discutindo e muito menos brigando com alguém. Ele está simplesmente pregando a palavra com maturidade e um crescimento espiritual na vida dele. Porque aqueles homens estavam debochando deles, estavam razoando deles, ao ponto de dizerem: esses homens, a esta hora do dia, estão embriagados. Aí Pedro se põe de pé e começa a dizer: olha, e Pedro fala para eles: olha, varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, esses homens não estão embriagados. E isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Pedro estava dizendo para eles, Pedro não estava discutindo, Pedro não estava debatendo, nem muito menos brigando com eles. Pedro estava impondo a palavra de Deus que a transformou. Então, querido, o discipulado, ele gera em nós tudo isso. Além do crescimento espiritual, ele gera em nós a maturidade. Naquele momento, se é o Pedro que não era maduro para lidar com isso, de repente teria brigado e perdido a oportunidade de pregar e ensinar os ensinamentos que Jesus deu a ele, através da palavra. E naquele dia, Pedro ganhou 3.000 almas através dessa palavra. Ou seja, pelo exemplo de ter atingido a maturidade espiritual e o crescimento espiritual na vida dele. Então é isso que eu quero te dizer nessa manhã. É isso que nosso estudo hoje do discipulado, dando continuação, quer dizer para você que o discipulado ele vai gerar em você esse crescimento espiritual e a maturidade para a sua vida. Amém? Vamos estar pulando aqui e vamos dar o terceiro ponto para podermos finalizar hoje o nosso estudo. Resultados do discipulado. Transformar pessoas comuns em líderes. Transformar a multidão em discípulos. Vou dar um exemplo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 10, diz assim, ó: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens, e deixando os barcos, o seguiram. O discipulado, ele gera em nós a transformação de pessoas comuns para líderes e potenciais, de multidões para discípulos, porque existe uma grande diferença entre ser multidão e entre ser discípulos. Existe uma grande diferença. E Jesus, ele nos ensina que através do discipulado, ele pode pegar pessoas comuns e transformar essas pessoas em líderes, transformar pessoas comuns em líderes em potenciais. Você vai ver, nesse texto que nós lemos, que Jesus chama os pescadores que naquele dia tiveram uma pesca fracassada, naquele dia tiveram uma noite trabalhosa, cansativa e não pegaram nada. E fez desses homens, que não eram ninguém naquela sociedade de repente, não tinha influência nenhuma, muito mal sabiam falar algum deles, mas Jesus fez deles líderes em potenciais. Jesus fez deles o início da sua igreja. Sabe por quê? Essa é a importância do discipulado. É fazer de você, é fazer de mim, pessoas comuns, líderes em potenciais, através da palavra, através da unção e através do crescimento espiritual e a maturidade. Então, querido, nesse estudo, o discipulado, ele gera isso em nós. Eu quero ensinar a você e conscientizar você, que você entenda que o discipulado não é só uma ferramenta, é algo bíblico. Não é só algo que é falado ou que você... Não, é algo que vai edificar a tua vida e vai fazer de você uma pessoa comum em líder em potencial. De repente nem você tem noção da potência que você é. De repente você não tem nem noção da influência que você tem, do espírito de liderança que Deus já viu em você. Só que para isso, para aflorar isso, você precisa ser discipulado. Porque o discipulado, ele vai gerar isso em você. Jesus pegou homens, pescadores, publicanos, pegou pessoas que totalmente não tinham influência nenhuma naquela sociedade,
Nenhuma. E fez dele grandes líderes potenciais. Jesus fez pessoas que estavam no meio de uma multidão, em pessoas que se tornaram discípulos dele, ao ponto de um certo episódio na Bíblia, um certo momento, que Jesus começou a ensinar a palavra de uma forma um pouco mais dura, uma palavra um pouco mais dura, mais sisuda. Aí a Bíblia vai dizer que algumas pessoas que estavam ali no meio daquela multidão começaram a sair, dizendo: olha, esse discurso é muito duro, essas palavras são muito pesadas. Aí Jesus não se importou com aquelas pessoas. Jesus se importou com os discípulos dele, que ele estava ensinando e preparando para se tornarem líderes em potenciais. Jesus olhou para os discípulos e disse: vós querer ir com eles? Aí Pedro levanta e fala: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então, amados, nesse estudo eu quero criar em você esse desejo pelo discipulado, e que você entenda e tenha consciência, venha se conscientizar de que o discipulado é muito além do que um bate-papo. O discipulado é muito além do que somente aquela 1 hora que você senta com o seu discípulo ou com o seu discipulador e ali vocês trocam. Muito além disso, o discipulado gera isso na nossa vida. Deus está preparando você, através do discipulado, para se tornar um líder em potencial. Deus está preparando você, através do discipulado, para influenciar outras pessoas. Deus está preparando você, através do discipulado, para ganhar uma multidão. Então, querido, esse exemplo que nós vemos, que Jesus, ele pega pessoas comuns e transforma em líderes em potencial. Ele pega pessoas que estão no meio de uma multidão e transforma em discípulos. Podemos ver, por isso que Paulo escreve em uma das suas cartas, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Que Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Então, querido, Deus escolheu você. Através do discipulado, Deus quer preparar a sua vida. Amém? Esse é o nosso estudo. Que nós queremos, através desse estudo, queremos edificar a sua vida. E dizer: vale a pena ser discipulado. E aqui, nós podemos dizer para você que o discipulado, ele tem uma importância na sua vida. Então, 3 resultados do discipulado que nós aprendemos hoje. 3 resultados que o discipulado pode gerar em nós. O primeiro é o crescimento espiritual. Então, são 3 resultados que nós aprendemos hoje do discipulado: crescimento espiritual, maturidade e transformar pessoas comuns em líderes. Querido, eu tenho certeza que Deus está transformando a sua vida. Eu tenho certeza que através desse estudo, Deus vai agregar em você o desejo de ser discipulado. Davi, o que eu faço para ser discipulado? Como eu vou ser discipulado? Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, assim como mudou a vida desses homens. Pedro, pescador; Tiago, pescador; João, pescadores. Homens que não tinham influência nenhuma, se tornaram líderes em potenciais. E eu profetizo que através do discipulado, através da palavra e através da graça do Senhor Jesus, você vai se tornar um líder em potencial. E se prepara para você transformar vidas, porque foi para isso que Deus nos chamou, para ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que Deus possa estar agregando esse estudo, que seja edificante na sua vida. Semana que vem nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. Vamos estar mostrando na prática, ao vivo, para você, como é feito o discipulado. Semana que vem nós vamos estar fazendo aqui um discipulado ao vivo e você vai ver como é edificante, como é gratificante você ver o crescimento do seu discípulo. Você imagina para Jesus, amados, quando ele está lá na glória, sentado à destra do Pai, olhar e ver Pedro impondo as mãos e as pessoas sendo curadas. Ver Pedro passando e a sombra dele curando pessoas. Ver a palavra que ele disseminou no coração dos discípulos
sendo pregado em todo nós, chegar até nós. Sabe o que é isso? É gratificante. Então, semana que vem, nesse mesmo horário aqui, nós vamos estar com vocês e mostrando para vocês na prática como é feito o discipulado. Amém? Querido, e outra coisa, não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, a Série TV, se inscreva lá no nosso canal, dê um like, curte a nossa página também, participa conosco da nossa página da série, através das nossas lives. Nós estamos fazendo nossos cultos ao vivo e hoje à noite teremos um culto também de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 20 horas, será ao vivo também, um culto ao vivo, através dessa live, através da nossa página no YouTube também, a Série TV. Então compartilhe aí conosco, nos ajuda a divulgar, e porque nós temos um objetivo, amém? Que é pregar o Evangelho de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem.